Dando continuidade à nossa série Pitadas da Reforma Confissão de Augsburgo, hoje nós vamos falar do artigo 7 da Igreja. Vamos entender um pouco mais sobre o que é que deve ser administrado na Igreja, como podemos identificar uma Igreja verdadeira. O artigo 7 da Confissão de Augsburgo vai dizer o seguinte: ensina-se também que sempre haverá e permanecerá uma única santa Igreja cristã, que é a congregação de todos os crentes, entre os quais o Evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de acordo com o Evangelho. É importante a gente frisar nesse primeiro trecho da Confissão de Augsburgo, porque ela vai ensinar que sempre haverá uma única santa Igreja cristã. Com isso nós podemos aprender que não podemos nos basear em placa de denominações. Não existe uma igreja que seja a única igreja verdadeira. A igreja verdadeira, que é a única, é aquela que é indivisível, é a igreja de Jesus Cristo, de todos os verdadeiros cristãos no mundo. Então, quando alguma igreja se autodenomina que é o único caminho, a única igreja verdadeira, nós podemos entender que se trata de uma seita, que se autodeclara o único caminho, sendo que, na verdade, o que nós podemos entender, nós luteranos podemos compreender, podemos declarar tranquilamente que há uma só igreja indivisível, que é a comunidade universal de todos os santos. Ou seja, quem são os santos? São aqueles que creem verdadeiramente em Jesus Cristo, independente da sua placa de igreja, independente da placa de denominação que ele frequente, entre os quais o Evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de acordo com o Evangelho. É importante a gente entender isso. Aonde a palavra de Deus é pregada corretamente, os sacramentos são administrados corretamente, aí nós temos uma verdadeira igreja cristã, independente da placa. Não precisamos nos apegar à placa da igreja, mas precisamos entender: a palavra que vem para nós é a verdadeira palavra de Deus? Os sacramentos, que são os meios da graça de Deus, são administrados corretamente? Então aí temos uma verdadeira igreja cristã, temos uma comunidade verdadeiramente cristã. A confissão continua, porque para a verdadeira unidade da igreja cristã é suficiente que o Evangelho seja pregado unanimemente de acordo com a reta compreensão dele e os sacramentos sejam administrados em conformidade com a palavra de Deus. Ou seja, o necessário, o que verdadeiramente é importante na vida de uma igreja é a palavra de Deus sendo pregada corretamente e os sacramentos sendo administrados da sua maneira bíblica. Então, nós não precisamos seguir aquilo que podem ser tradições, doutrinas formuladas por homens. Nós não temos a obrigação de seguir os homens, mas temos a obrigação de seguir unicamente a palavra de Deus. E é disso que a confissão trata no seu final. Ela diz assim: e para a verdadeira unidade da igreja cristã não é necessário que em toda parte se observem cerimônias uniformes instituídas pelos homens. Nós não precisamos nos apegar a cerimônias, a tradições que são incorporadas na vida da igreja. Nós temos um exemplo de que a igreja da época de Lutero, ela acabou durante séculos e séculos, ela acabou incorporando o que ela mesma se autodenomina de a tradição. Então muitas coisas foram incorporadas na vida da igreja ao longo dos séculos, coisas que nós não encontramos as ordens de Deus para que fossem feitas, né? Nós podemos observar que uma das grandes coisas que eram contra o ensino da palavra de Deus era o culto aos santos, né? As peregrinações, a forma como as pessoas lidavam com a questão das indulgências. Era necessário que a pessoa comprasse a indulgência da igreja para receber o perdão e não confiando em Jesus Cristo. A palavra indulgência significa perdão. Então as pessoas precisavam comprar esse perdão da igreja. E esse ensino era totalmente contra a palavra de Deus, porque lendo na palavra, Deus, ele não exige que compremos nada, muito pelo contrário, ele se ofereceu para nós
por meio de Jesus Cristo na cruz. Ele se oferece a nós por meio da sua santa palavra. Ele se oferece a nós por meio dos sacramentos. Ele se oferece a nós por meio da operação do Espírito Santo em nossas vidas e em nossos corações. Por isso eu quero te convidar a você examinar se a sua comunidade verdadeiramente é bíblica. Ela é a verdadeira igreja de Deus. Ela tem a palavra de Deus administrada de maneira correta, pregada de maneira correta, ensinada de maneira correta. Ela tem os sacramentos utilizados, orientados, entregues ao corpo de Cristo por meio da sua santa palavra de maneira bíblica. É isso que nós precisamos entender e precisamos pedir a Deus que nos guie na verdadeira compreensão da natureza da igreja, para que nós não venhamos ser enganados. Que Deus abençoe e ficamos juntos até a nossa próxima Pitada da Reforma. Fique com Deus e até mais.